O Apóstolo, segunda parte, capítulo 12. Perseguições e sofrimentos. Os mensageiros prosseguiram na jornada. Paulo apoiado em seu bordão e Barnabé carregando as provisões. A estrada serpenteava entre morros. Às vezes pernoitavam na choça barreada de algum aldeão pobre e, em troca do agasalho e da caneca de leite de cabra que lhes dava, diziam-lhe a boa nova. Outras vezes dormiam ao relento sob o firmamento estrelado. Não raro acontecia atrair pastores à fogueira que acendiam para sua defesa, e era então em torno dela que eles ouviam a história da redenção. Os moradores das montanhas eram uma gente simples que ouvia maravilhada a narração dos mensageiros a olhar para o céu, como na expectativa de ver Deus aparecer entre as nuvens. Também os ladrões iam ter com eles e, enquanto Paulo pregava, todos se aqueciam ao fogo. Os mensageiros não os temiam porque nenhum homem lhes podia arrebatar o seu tesouro. Certas ocasiões, Paulo e Barnabé galgavam elevações alcantiladas, passando por estreitos trilhos entre a rocha de um lado e um abismo do outro. Decorridos 5 dias de sua partida de Antioquia da Psídia, os dois chegaram ao acolhedor abrigo de Icônio. Embora os judeus daquela primeira cidade os tivessem repelido, fazendo-os responder-lhes: nesse caso nos dirigiremos aos gentios, quem mais a não ser o povo de seu sangue quereria ouvi-los pregar sobre a redenção? Quem os poderia compreender tirante os judeus que havia tanto tempo esperavam o Messias? E pelo fato de se haverem desavindo com os judeus da Antioquia da Psídia, os judeus de Icônio deixavam de ser seus irmãos? Assim pensando, procuraram a sinagoga judaica. Somente nela poderiam encontrar ouvidos e corações abertos para sua mensagem, quer entre judeus, quer entre os fiéis gentios que assistiam às suas cerimônias sagradas. Os mensageiros permaneceram mais tempo em Icônio. Era uma aprazível localidade no meio das montanhas frígio-psidianas, com terras frutíferas banhadas de muitos regatos e riachos. O ar vinha em frias ondas dos cabeços. Naquela região, a gente era simples e trabalhadora, muito diversa dos habitantes de colônias romanas como Antioquia da Síria. Gregos e judeus, camponeses, artífices e pequenos mercadores viviam em boa camaradagem. No meio daquele povo simples, Paulo, durante algum tempo, gozou paz e felicidade. Aliás, sentia necessidade de repouso. A febre palustre de que fora atacado em Perga recomeçou subitamente. Seus ossos eram devorados pelo reavivar daquele fogo. Também teve um acesso do mal que o fazia cair e de que se julgava completamente curado. Achando-se um dia no púlpito a pregar com veemência, cambaleou de repente e tombou com espuma a lhe sair dentre os lábios. Os olhos, como que revirados para dentro, davam terrível expressão a seu rosto. Os judeus o cobriram com um lençol e depois o carregaram para sua cama no albergue. Ao voltar a si, Paulo sentiu-se humilhado, com um grande vexame de ter-lhe acontecido aquilo, não tanto diante dos judeus que eram sua gente, como diante de gentios que, em número considerável, concorreram à sinagoga. Tinha a impressão de que perdera todo o trabalho por causa do sucedido, e que de então por diante ninguém mais o desejaria ouvir. Como poderiam dar ouvidos às novas pregadas por um homem torturado por uma moléstia de que não sarava? Tal era a sua impressão, mas, com grande surpresa, verificou que aquela gente esquecia generosamente o fato ocorrido, procedendo com ele como se nada tivesse acontecido. Iam visitá-lo, levando-lhe modestos presentes. Um dava-lhe uma tigela de leite, outro uma botija de óleo, um terceiro um vaso com unguento. Assim procediam não só os judeus, como era de se esperar,
mas muitos pagãos religiosos, o que profundamente comovia Paulo. Eram pessoas que o ouviram pregar na sinagoga e iam confortá-lo em sua enfermidade. Levavam guirlandas de flores para lhe enfeitarem a cama e ervas e raízes aromáticas. Uma mulher se mostrou especialmente carinhosa. Fazia-lhe túnicas com os panos que lhe levavam de presente, obtinha os melhores óleos para ele, deu-lhe vinho de suco de figos para lhe restituir as forças e diariamente ia fazer-lhe a cama, dizer-lhe palavras amigas e orar pelo seu restabelecimento. Essas pequenas delicadezas faziam seus olhos encher-se de lágrimas e seu coração da calentura da fé e da esperança. E agradecia a Deus por havê-lo humilhado a seus próprios olhos para não ser vítima do orgulho e por o haver exaltado aos olhos dos outros, especialmente sendo estrangeiros e gentios. Naqueles dias falou muito sobre estes a Barnabé, salientando suas belas qualidades. Vê a graça que o Senhor baixou sobre eles em virtude da salvação enviada por intermédio do Messias. Antes que tivessem notícia dele, preparou-lhes os corações para compreenderem. Nada havia de admirar se fossem judeus que procedessem assim comigo. Compreendemos perfeitamente que um horto tratado com carinho, expurgado das pragas e defendido por forte sebe contra os animais, possa produzir belos frutos. Os judeus, como filhos de Abraão, herdaram a virtude da compassividade de seus pais, e Deus fortaleceu-os nessa virtude com a lei que revelou a Moisés no Sinai. Mas quando as pessoas que assim procedem são gentios cujo horto não foi preparado, nem semeado, nem limpo, nem protegido, gentios que não tiveram um Abraão, nem um Monte Sinai, é coisa de maravilhar por ser contrário à sua natureza. Esta lhes diz: rouba, mata, assalta, tortura de acordo com teu desejo. E eles se mostram bondosos como sucedeu a meu respeito, é que aprenderam a virtude do amor com seus próprios corações e criaram por si mesmos o mais belo fruto da piedade. Grande é o seu mérito. Possa eu ter o meu quinhão junto com o deles. Vê, Barnabé, como anseiam pela salvação que até agora os temos afastados. Quem são os pecadores? Nós ou eles? Deus fez brotar uma fonte de salvação em Yeshua, o Messias. Oxalá suas águas corram largamente para tornarem fecunda toda a desolação da terra. Se os gentios não se tornarem judeus, os judeus se tornarão gentios, e seu coração se tornará como a terra seca e estéril que os rodeia. Não devemos encerrar-nos mais tempo em nossos estreitos limites, contentando-nos de ser justos, trilhando nós somente o verdadeiro caminho quando o mundo sucumbe sob uma enchente de corrupção e de pecado. Precisamos levar a salvação ao mundo inteiro, Barnabé. A fonte de águas vivas aberta por Deus no seu Messias deve correr por 1000 canais, enchendo os lagos, os rios e as terras, de modo que o mundo inteiro se torne frutífero, conforme está escrito sobre nosso Senhor, o Messias. Enviei-te como a luz das nações, e serás a salvação até os confins mais remotos da terra. Novo surto de energia brotou em Paulo, fortalecendo-lhe os membros e nervos, e mais uma vez se dedicou à tarefa de conquistar almas para a congregação do Messias. Pregava aos sábados, às segundas e às quartas-feiras, depois da leitura dos rolos sagrados. Falava na sinagoga e nos mercados, visitava as oficinas, percorria os campos e os pomares e as casas tanto dos ricos como dos pobres. Onde quer que houvesse uma reunião de homens, lá estava Paulo, que falava aos livres e aos escravos, sem que alguém fosse para ele muito alto ou muito baixo, pois na fé do Messias não havia livres, nem escravos, nem senhores e servos, nem homens e mulheres.
todos eram iguais. E Paulo unia os judeus e os gentios com o mesmo cinto da fé do Messias. Uma nova congregação começou a florescer em Icônio, que tinha uma grande população de judeus e de gregos. Os novos crentes, por sua vez, espalhavam a fé entre seus parentes e companheiros de trabalho e entre os amigos e companheiros de sinagoga. Não tardou que a cidade ficasse dividida, metade ao lado dos mensageiros e a outra metade contra eles. E em ambas essas metades havia judeus e gregos. Sucedeu o mesmo nas famílias. As dissensões principiaram com palavras e depois passaram aos atos. Houve querela nos lares, nas mesas, nos mercados, nas sinagogas e nos templos. Sempre que Paulo aparecia em público, tornava-se o centro de uma multidão e todas as vezes que abria a boca desencadeavam-se fortes discussões. Os judeus e gentios partidários dos mensageiros se uniram e os contrários procederam semelhantemente, planejando expulsá-los da cidade, pois responsabilizavam-nos pelas suas discórdias, mas punham a maior culpa em Paulo. Alguns resolveram agarrá-lo e levá-lo para fora da cidade a fim de o apedrejarem. Ao terem notícia do conluio, os partidários dos mensageiros avisaram Paulo e Barnabé do perigo que corriam, e então eles reuniram seus objetos e partiram daquele lugar. Mas Paulo deixara solidamente fundada uma congregação de cristãos composta de judeus e de gregos. Antes de partir, exortou-os a se fortalecerem na fé, para que Deus os acolhesse sob suas asas. De Icônio, os mensageiros, transpondo as montanhas, se dirigiram à região da Licaônia e às cidades de Listra e de Derbe. Em Listra, sucedeu um incidente extraordinário. Ao acabar sua pregação na sinagoga, Paulo viu entre os ouvintes um paralítico e notou pela expressão desse homem que tinha ardente fé no Messias e em seu poder de fazer milagres. Estendendo as mãos ao apóstolo, suplicou que lhe valesse. Então Paulo, recordando-se de que Simão Barjonas tinha mais de uma vez operado milagres pelo poder do Espírito Santo, aproximou-se do enfermo e com seu único olho vidente o encarou fito a fito. Seu olhar, cravado no paralítico, assenhoreou-lhe a vontade, dominou-lhe completamente o espírito cheio de fé, e crente no poder que havia em Paulo, o enfermo anulou sua própria vontade em presença da vontade do mensageiro. Quanto mais Paulo o encarava, mais o paralítico tinha consciência de que seu ser estava à mercê de Paulo, como um vaso que ele sustivesse nas mãos. E súbito, erguendo a voz, o apóstolo ordenou: levanta-te e firma-te sobre teus pés. E o milagre operou-se. O paralítico levantou-se. Os gregos de Listra acreditavam em Júpiter e tinham um templo naquela cidade. O sacerdote de Listra persuadira o povo de que Júpiter e seu servo Mercúrio iam em breve aparecer-lhes, e ao verem o milagre do paralítico ou ao terem dele notícia, correram pelas ruas gritando: os deuses nos apareceram na forma de 2 homens! Em vista disso, aconteceu que, quando Paulo e Barnabé, pouco depois, à porta da cidade, falavam sobre o Messias a algumas pessoas, viram aproximar-se uma grande multidão de homens e mulheres com trajos festivos. As mulheres usando coroas de flores, como quando se dirigiam ao templo, e os homens túnicas e cintos multicores. Ao seu lado corriam rapazinhos nus. No meio da multidão vinha o sacerdote de Júpiter trazendo um boi de chifres dourados, enquanto os meninos e meninas com cestas de farinha dançavam e cantavam ao redor do boi. Súbito, Paulo e Barnabé se viram rodeados pela multidão. O sacerdote, vestido com seu manto solene, adiantou-se e, atirando-se aos pés de Barnabé, exclamou:
Onipotente Júpiter, eu sabia que estava iminente a tua descida do Parnasso pela afeição que tens a esta cidade. Sempre afirmei a teu povo que nos aparecerias, e agora que estás, o povo te reconhece. Grande e generoso Júpiter, aceita o sacrifício que te fazemos à porta da cidade. A multidão, olhando para Barnabé, continuava bradando: Júpiter! Júpiter! E indicando Paulo: seu companheiro é Mercúrio, pois é quem fala por ele. No mesmo instante, improvisaram um altar que o povo recobriu de ramos, e de uma trípode subiam névoas de incenso. Vês aquele homem de barba negra? Cada fio de seus cabelos pode arrancar uma montanha pelos fundamentos. Vês aqueles olhos? É o brilho deles que comunica a luz ao sol e às estrelas. E indicando o agitado e irrequieto Paulo, repara, ele não fica quieto um momento. É Mercúrio. Suas mãos e pés têm asas e, quando Júpiter ordena, voa como uma flecha disparada por um arco. De fato, Paulo não se imobilizava um instante. Seu corpo magro tremia como num acesso de febre. E Barnabé, assombrado e envergonhado, o fitava consternadamente. Em torno dele o povo dançava e o sacerdote, com gestos rituais, se dispunha a sacrificar o boi. Súbito, Paulo rasgou suas vestes em sinal de desgosto e Barnabé o imitou. E erguendo a voz, Paulo bramiu: ó homens e mulheres, por que assim procedeis? Instantaneamente, tomados de medo, os adoradores pararam de dançar e de cantar, e, aproveitando o silêncio, Paulo falou-lhes com a voz vibrante de compaixão e cólera reprimida. Ouvi, nós somos apenas mortais de carne e sangue, vede nossos corpos, são parecidos aos vossos. Vimos aqui para pregar-vos, para que renuncieis à vossa insensatez, renegando vossos deuses, que não passam de coisa ilusória, e voltando-se para o único Deus vivo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo o que nele se contém. E embora no princípio ele tivesse permitido que as nações errassem pelos seus próprios caminhos, não renunciou à sua autoridade sobre elas. Ele é o benigno e amoroso Deus de nós todos, o Deus que envia a chuva do céu e a estação dos frutos, confortando nossos corações e enchendo-os de paz. Enquanto a multidão o ouvia, o sacerdote de Júpiter acenava desesperadamente por cima das cabeças dos presentes para que não continuasse a falar. Que outro recurso lhe restava? Pois frequentemente dizia aos fiéis que em breve Júpiter ia aparecer e a crença geral de que Paulo e Barnabé eram deuses parecia-lhe coisa providencial. No entanto, no momento do sacrifício, um daqueles homens afirmava o contrário, e como se não bastasse, Paulo os incitava a renegar seus deuses pátrios para prestarem culto ao Deus dos detestados israelitas. Com trejeitos expressivos, o sacerdote continuava a acenar a Paulo para aceitar o sacrifício e ajudá-lo a enganar o povo. Brandindo o cutelo sacrificial, fez menção de golpear o touro. Mas Paulo não permitiu que se consumasse o sacrifício. Precipitando-se para o altar improvisado, derribou-o sem cessar de falar, pregando a boa nova do Messias. Compreendendo, por fim, que não podia entrar em acordo com aquele homem, o sacerdote, do meio de suas atônitas vítimas, principiou a gritar: os judeus nos iludiram! Disfarçaram-se como deuses para pregarem seu próprio Deus. Ouvindo esses brados, a multidão começou a retrair-se de Paulo e Barnabé e em todas as ruas até o templo de Júpiter ecoaram as palavras: os judeus nos iludiram, disfarçaram-se como deuses para pregarem seu próprio Deus. No dia seguinte chegaram de Antioquia da Psídia e de Icônio pessoas que referiram que os mensageiros haviam instigado o povo contra seus velhos deuses locais, criando discórdias de judeus com judeus e de gregos com gregos. Daquele dia em diante avolumou-se cada vez mais a
cólera do povo de Listra contra Paulo e Barnabé. Mas Paulo não dava importância a isso, continuava a pregar o Messias aos judeus e aos gregos. Falava-lhes nas sinagogas, citando os profetas, para provar que Yeshua era o Messias enviado por Deus para a salvação da humanidade. Aos judeus pregava o Messias e aos gentios o Deus vivo e único. E, apesar da hostilidade, dos riscos que corria, criou ali uma congregação de cristãos, provando com o seu exemplo que na propagação da fé não devia existir temor. Crescia de contínuo o ódio contra Paulo, mais contra Paulo do que contra Barnabé, por ser quem falava e por isso quem causava maior mal. Entre os judeus, esse ódio era tão vivo como entre os gregos. Mais forte, porém, era o do sacerdote de Júpiter, devido à situação vexatória em que Paulo deixara. E certo dia, quando o apóstolo pregava a um pequeno grupo, uma turba irada de judeus e gregos, dispersando os ouvintes, investiu contra ele e carregou-o para fora das portas da cidade. E, ao chegarem a uma depressão do terreno, o atiraram dentro dela e jogaram-lhe pedras até o deixarem como morto. E só então regressaram à cidade. Coberto do sangue que manava de seus ferimentos, Paulo jazia no campo dos arredores de Listra. Tinha talhos e contusões no corpo, na cabeça e no rosto. E enquanto assim jazia semiconsciente, sem saber se estava morto ou vivo, viu surgir entre as trevas da noite um vulto que assemelhava-se a alguém que vira em Jerusalém nos velhos tempos, quando ainda se chamava Saulo e era um dos inimigos do Messias. Era um anjo caído do céu, com o corpo mergulhado em pedras até a cintura e com o rosto e as asas erguidas para o alto. Era Estevão na postura em que o vira, quando, sentado, guardava as roupas das duas testemunhas que o apedrejavam. Grande alegria lhe inundou o coração e ele disse consigo: agora sei que Deus perdoou minha cumplicidade no derramamento de sangue de Estevão, pois fui do mesmo modo apedrejado por amor do Messias. Enquanto estes pensamentos lhe passavam pela cabeça e seu coração exultava pelo que havia acontecido, sentiu em dado momento uma leve mão, como a de um anjo, passar em seu corpo, limpando-lhe o sangue e aliviando-lhe a dor dos ferimentos. E no contato dessa mão sentia a dedicação. Era suave, quase imponderável como a de um espírito. Era como se uma alma acariciasse a sua alma. E Paulo pensou: sem dúvida é algum anjo que Deus enviou para me confortar? Abrindo os olhos, viu em frente um menino de 14 a 15 anos, com um rosto angelical e de olhos voltados para ele, com um afeto e piedade infinitos. E esse afeto e piedade foram um bálsamo para seus padecimentos. Quem és, meu filho? Perguntou Paulo. Chamo-me Timóteo. Meu pai é grego e minha mãe filha de Israel. Ela já me falou sobre o Deus de Israel que pregas e, como todos os judeus dessa cidade, eu te ouvi falar sobre o Messias que ele nos enviou, e tendo visto o que aqueles homens te fizeram, vim aqui auxiliar-te. Sobre estas palavras, Paulo abraçou o menino, beijou-o com a boca ensanguentada e, com os dedos também sujos de sangue, acariciou-lhe os cabelos, o pescoço e os ombros, e em seguida falou: És um filho de Abraão, pois tens a virtude do amor. Assim os teus iguais se multipliquem em Israel. Naquela ocasião, os crentes convertidos por Paulo em Listra chegaram com Barnabé ao lugar do apedrejamento. Paulo já estava de pé, recostado ao jovem Timóteo, e voltou para a cidade em companhia dos discípulos. Lá chegados, entrou na casa de Eunice, a mãe de Timóteo, que morava com sua própria mãe. Todos naquela casa eram judeus, malgrado Eunice haver casado com um grego, e aguardavam a vinda do Messias.
As mulheres lavaram Paulo, limpando-lhe o sangue do corpo, e o untaram com óleo, e lá ele permaneceu 2 dias. Na manhã do 3º dia, batizou Timóteo em nome do Messias. Em seguida, preparou-se para partir. Fortaleceu os corações dos membros da nova congregação, despediu-se do jovem Timóteo e, em companhia de Barnabé, voltou pela estrada de Derbe. Não se demoraram muito tempo neste lugar. Paulo tinha a intenção de fazer uma rápida visita às cidades de que fora expulso, para que a obra que empreendera com perigo de sua vida não se desmoronasse. Barnabé ficou emocionado e surpreso quando Paulo lhe disse que iriam passar por Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, mas obedeceu sem fazer objeção, na certeza de que era Deus quem guiava os passos de seu amigo. Furtivamente, entraram com a proteção da noite na cidade onde Paulo fora apedrejado e bateram de leve às portas dos fiéis. Sim, aqui estamos de novo. Em Listra, Paulo reuniu os fiéis na casa da mãe de Timóteo, onde juntos jejuaram e oraram, e edificou-os, dizendo: precisamos sofrer muito para sermos dignos do reino do céu. Mas por amor ao suave nome de Yeshua, tudo sofreremos com paciência. Se para os judeus a crença no Messias era o prolongamento de sua antiga religião, o cumprimento do anúncio dos profetas e um milagre havia muito tempo esperado, para os gentios era um completo renascimento. O sopro de Deus lhes comunicara uma nova alma. A antiga vida impura estava finda. Para eles principiava uma vida nova. Sentiam que, pela sua parte no Messias, lhes cumpria preservar suas vidas das impurezas e praticar as virtudes que lhes ensinara o Messias. O amor, a dedicação e a fé eram os mandamentos e virtudes. Era esta lei que os unia, como a outra lei unia os judeus. E assim como os judeus eram observadores da lei de Moisés, dispondo-se a dar as vidas no seu cumprimento, também os novos crentes, se fosse necessário, sentiam-se dispostos a dá-la pela fé no Messias. Onde quer que Paulo franca ou secretamente chegasse, convocava os membros da nova comunidade, mas já não lhes pregava abertamente para evitar os tumultos e discórdias ocorridos em suas primeiras viagens. Sentia-se satisfeito de agora pregar unicamente aos crentes, reforçando os laços que os uniam no Messias e seu mútuo espírito de fraternidade. Tornava mais sólidos os fundamentos da fé e, escolhendo os mais competentes e fervorosos, nomeava os chefes dos outros anciãos com autoridade sobre eles. Também elegia cantores e bedéis ao modo das sinagogas, tornando-se todos esses os dirigentes das congregações. Mas, no regresso, demorou-se mais tempo em Perga, onde, devido à sua enfermidade e desavença com João Marcos, não pudera cumprir sua missão. Fundou então uma comunidade naquele movimentado porto, tomando como modelo o das outras cidades. De Perga foi ao porto de Atália, onde igualmente fundou uma congregação. Em seguida, embarcou para Seleucia, deixando de passar pela sua cidade natal, Tarso, por desejar então fazer seus relatórios à congregação que o autorizara a propagar a fé. Mas, na Antioquia da Síria, já havia chegado a notícia da obra de Paulo e Barnabé nas comunidades da Galácia, pela boca dos viajantes e mensageiros vindos daquela região. Os anciãos da comunidade de Antioquia saíram ao encontro dos 2 apóstolos, e nas portas das casas dos messianistas ou cristãos foram acesas lâmpadas e velas em sua homenagem. Assim que os anciãos de Antioquia ouviram Barnabé narrar miudamente os seus trabalhos, mencionando as comunidades que haviam fundado e as almas que haviam conquistado entre os pagãos para o Messias, infinitas foram a sua exultação e maravilha.
Em tudo isso esteve o dedo de Deus, comentavam jubilosos. Deus abriu as portas do céu aos gentios e, por intermédio do Messias, comunicou-lhes a fé. Agora devemos orar para que essas portas se escancarem mais e mais, de modo a nunca se fecharem outra vez. Necessitados de repouso depois de sua viagem, Paulo e Barnabé estanciaram mais tempo em Antioquia, mas durante esse intervalo de descanso, Paulo empreendeu a tarefa de educar Tito para auxiliá-lo em suas futuras missões. Mas, assim como a Antioquia, chegaram a Jerusalém notícias da obra de Paulo, e os anciãos da cidade santa ficaram sabendo que Paulo admitira incircuncisos na congregação e pregara uma estranha doutrina que não fora ensinada pelo seu Messias, sem que lhe impusessem as mãos, sem autorização da santa comunidade e apenas o consentimento da congregação de Antioquia, fora que partira para sua missão nas cidades dos gentios. E estes fatos desencadearam uma tempestade entre os santos de Jerusalém, que se perguntavam uns aos outros qual seria a intenção de Saulo. Desejaria impor-se como nova autoridade? Não fora o Messias pessoalmente que investira de autoridade os primeiros discípulos? Em consequência, só eles tinham o direito de transmitir essa autoridade com a imposição de suas mãos, e o Espírito Santo não estaria em qualquer comunidade enquanto Simão Barjonas, o rochedo, nela não estivesse primeiro. Era muito perigoso o precedente criado pela comunidade de Antioquia da Síria, investindo de autoridade Saulo, que tantos sofrimentos já causara para a congregação do Messias. Deste modo, partiram de Jerusalém mensageiros para a comunidade de Antioquia a fim de avisá-la de que toda a obra feita até então pelo jovem Saulo, segundo ainda lhe chamavam na Cidade Santa, não passava de uma obra construída na areia. Não podia haver gentios na fé do Messias. Quem desejasse adotá-la precisava primeiro entrar para o concerto de Abraão, pois sem este jugo não haveria o reino do céu. Os trabalhos feitos em nome da comunidade de Antioquia não passavam, por isso, de ilusão e falsidade. Sem a circuncisão, ninguém se podia salvar. Ciente de tudo isso, Paulo viu que seu trabalho se achava a pique de desmoronar. Não lhe restava então outro recurso senão tornar a Jerusalém para recomeçar a luta naquela cidade. Ele já não era o jovem Saulo que dantes perseguia os fiéis e dava agora testemunho do Messias, e sim Paulo que percorrera as regiões da Galácia plantando uma série de hortos de salvação. Isto poderia provar, não faltavam testemunhas. Já não resgatara suas culpas com a obra realizada? Se os sacrifícios dos gentios não fossem agradáveis a Deus, ele não inclinaria seus corações à bondade? E a melhor prova era Tito, o primeiro dos frutos que colhera para o Deus de Israel. Embora incircunciso, Tito procedia como se a lei de Moisés lhe estivesse gravada no coração. Não tinha o coração cheio de amor, de bondade, simpatia, piedade e temor de Deus? Bastava Tito, o incircunciso, aparecer em Jerusalém para se ter a prova de que ele, Paulo, fizera a obra do Messias. Tito seria a sua justificação. Paulo o deixara em Antioquia e agora toda a congregação daquela cidade aprovava a sua escolha. Tito, por sua vez, não repousara um momento. Tomando seu natural pagão a que se sentira acorrentado, ele o depusera como oferenda aos pés do Messias. Tudo sacrificara a sua fé, a mocidade, a saúde, a ânsia pagã de alegrias e prazeres e eros. Entrara nas casas dos pobres, visitara os enfermos, fortalecera os fracos e repartira seu alimento e sua cama com os pobres. Nenhuma palavra de cólera, orgulho ou amor próprio saía de seus lábios. Era um modelo daquilo em que um pagão podia transformar-se pelo batismo no Messias.
As águas do batismo se mudavam em sangue nas veias dos gentios. A sua virtude era serem circuncisos, não na carne, mas no coração. Destarte, Paulo tomou Tito como testemunha dos gentios e os três, Paulo, Tito e Barnabé, partiram para Jerusalém. De caminho, passaram na Fenícia e Samaria e em todas as cidades Paulo se detinha algum tempo para revelar-lhes que Deus abrira uma porta na fé para os gentios.